Olá, alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu estou aqui para falar da videoaula a respeito da paisagem e do espaço. Essa aula é uma parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. E para falar sobre esses assuntos, basicamente são dois conceitos importantes da geografia, a paisagem e o espaço. Então a gente vai falar primeiro do espaço e depois da paisagem para a gente entender melhor. Então vamos falando do espaço. Primeiramente, o que seria o espaço? O espaço é onde as relações entre seres humanos e a natureza acontecem, ou seja, a relação seria o que o ser humano e a natureza fazem. No caso, o ser humano utiliza a natureza como recurso e aí ele vai produzir um espaço a partir disso. Esse espaço ele vai abranger toda a superfície da Terra, ou parte da superfície da Terra, ou seja, é todo o planeta onde nós vivemos, a parte continental, a parte marítima, etc., ou uma parte dela. Tá? E esse espaço ele vai poder ser dividido em dois tipos. O espaço natural, que é aquele que não sofre mudanças pelo ser humano, ou seja, é aquele que se formou naturalmente sem interferência do ser humano. Exemplo, florestas, desertos, bosques, rios, campos, etc. Tá? E o espaço geográfico, que é aquele que sofreu mudanças causadas pela ação do ser humano na natureza, ou seja, o ser humano foi e modificou a natureza de alguma forma e aí produziu um novo espaço. Isso a gente chama de espaço geográfico. Exemplo, lavoura, por exemplo, para plantação, pasto para criação de animais, cidade, rodovia, etc. Para a gente entender bem esse conceito de espaço, nós temos aqui essas figuras que vão mostrar o processo de transformação de um espaço natural para um espaço geográfico. Então vamos acompanhar as figuras. Inicialmente, essa primeira figura seria o exemplo de um espaço natural. Você tem aqui a floresta, formada pelas árvores, essa área de campos livre e a floresta mais aqui ao fundo. Então isso aqui seria um espaço natural, porque ela se formou e existe sem a influência do ser humano. Quando o ser humano resolve modificar esse espaço, o que vai acontecer? Ele vai destruir parte da floresta e vai construir o que? Uma ferrovia, onde vai passar o trem aqui. Tá? Então, inicialmente chega o trem passando por essa região, cortando a floresta no meio. Posteriormente, daqui a alguns anos, esta parte da floresta vai ser vendida para alguém, que vai construir a sua casinha, vai construir um caminhozinho e vai fazer um sítiozinho aqui. E vai viver sozinho durante muitos anos aqui. Passado alguns anos, a outra parte da floresta vai ser vendida para outras pessoas que vão construir suas casas e aí vão devastando a floresta. O trem continua passando aqui e aqui a estradinha vai ficando cada vez maior. Nesse outro quadro vocês veem que a floresta que tinha ao fundo praticamente não existe mais e deu lugar a várias outras casas. E essa região que antes era um lugar, um espaço geográfico rural, começa a ficar um caráter mais urbanizado. Aqui você, por exemplo, começa a ter a construção de uma rua de terra. Aqui depois você já tem praticamente aquela árvore que tinha aqui já foi derrubada, outras edificações foram feitas para cá e para cá. E aquela antiga ferrovia já foi substituída por bondes. E aquela rua de terra foi alargada. Passados alguns anos, aqui você tem o bonde funcionando para fazer o transporte das pessoas. Praticamente a floresta deixou de existir, sobrou só essas árvores aqui. E aquela residência anterior que foi transformada, antes era isso aqui, se tornou alguma outra coisa, algum comércio. Aqui você já tem a chegada dos automóveis, a energia elétrica, tal. E aqui a antiga residência se tornou um comércio qualquer. Aqui nós já temos a modificação do espaço, praticamente o bonde deixou de existir e se tornou uma rua de carros mesmo, tá? Dos dois lados. E aqui aquela antiga residência que estava no começo, praticamente não existe mais, foi destruída para dar lugar a algum outro comércio, estacionamento, alguma coisa do tipo. Aqui você vai ter a urbanização mais intensa, aqui praticamente foi construída um novo comércio no lugar da antiga casa. Então, como vocês estão vendo, você tem ao longo dos anos a transformação do espaço natural num espaço geográfico, ou seja, que é produzido pela ação do ser humano, que ele vai destruir a natureza para construí-lo. Então esse é o conceito. Então todo espaço geográfico no passado foi um espaço natural. Agora vamos falar um pouquinho da paisagem. O que seria a paisagem? São os aspectos que são percebidos através dos sentidos.
o que você vê, o que você cheira, o que você toca e o que você ouve do espaço geográfico. Então o que acontece? Por exemplo, se você ouve o barulho de buzina de carro, motor de carro, etc., você provavelmente está numa paisagem produzida pelo ser humano, uma cidade, por exemplo. Mas se você ouve barulho de cachoeira, barulho do pássaro cantando, etc., você provavelmente vai estar numa área natural, uma outra paisagem. Foi produzida apenas pela natureza. Então, estou dando um exemplo do uso da audição, do sentido da audição para você definir uma paisagem. Porém, o sentido mais usado, geralmente, é a visão, é o que você está enxergando. Tá? A paisagem também pode ser dividida em dois tipos. A paisagem natural, que é aquela que não sofreu alterações provocadas pelo ser humano, foi produzida apenas pela natureza, florestas, montanhas, campos, rios, etc. E a paisagem cultural ou geográfica, você pode chamar de cultural ou geográfica, que é aquela que sofreu algumas mudanças causadas pela intervenção do ser humano, como, por exemplo, cidade, a lavoura, rodovias, aeroportos, etc. Então você tem esses dois tipos de cidade. Então você tem o seu sentido, você está vendo uma paisagem que é natural, ou você pode estar vendo uma paisagem cultural, ou sentindo de alguma outra forma essas paisagens. Então aqui você vai ter o exemplo das paisagens natural e cultural. Por exemplo, aqui na primeira foto nós temos a paisagem natural do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então aqui, imagine que é o ano de 1500, antes da chegada dos portugueses. Se você chegasse aonde hoje é a cidade do Rio de Janeiro, em 1500, você basicamente veria esta paisagem, que era uma paisagem natural. Ou seja, a floresta, a praia e aqui o que a gente chama de Pão de Açúcar. Hoje, 2020, se você for para o mesmo lugar, que é o Rio de Janeiro, você já vai ter a cidade do Rio de Janeiro. Então aqui você vai ter uma paisagem cultural, onde a floresta que existia aqui no passado foi devastada, foi destruída, para dar lugar à formação da cidade do Rio de Janeiro, que se espalhou aqui por toda essa região dessa área de mata. Tá? E aqui você tem então o exemplo de uma paisagem cultural. Significa que toda a paisagem cultural no passado foi uma paisagem natural que foi transformada pelo ser humano. Tá? E aqui então você tem o mesmo lugar que é o Rio de Janeiro, no passado, quando era uma paisagem natural, e hoje, como é uma paisagem cultural. Então, esses conceitos são importantes. Então, sempre que nós falamos de uma paisagem, estamos falando de uma parte do espaço geográfico, tá? E que pode ser uma paisagem tanto natural, que não foi modificada pelo ser humano, ou uma paisagem cultural, que foi modificada pelo ser humano. Legal? Aqui nós temos a bibliografia da aula. E a gente chega no fim da aula. Até a próxima, pessoal.